Aula de História, Trabalho Infantil. A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta: a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7º, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos: escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum vermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são o dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Bom dia! Tia Dani hoje está começando mais uma aula com vocês. Hoje, dia 2 de março de 2021. Vamos falar sobre trabalho infantil, tá certo? Vamos pegar um livrinho de vocês de história e abrir na página 17 e na página 18. Esse é o livrinho de história de vocês, tá bom? Vamos abrir ele. No começo do vídeo, a tia Dani botou uma explicação falando que o trabalho infantil é crime. Criança não pode trabalhar e deixar de estudar. Toda criança tem direito a estudar e a brincar, tá certo? No vídeo que a tia Dani colocou no comecinho, tem explicando tudo bem direitinho para vocês. A tia Dani vai ler algumas coisas que tem aqui no vídeo de vocês, para que vocês possam entender mais, tá certo? Aqui está dizendo assim, ó: como você aprendeu anteriormente, existe um conjunto de leis que deve ser respeitado, chamando Declaração Universal do Direito das Crianças. Mas em alguns lugares do Brasil, há crianças que trabalham e não estudam. Muitas crianças no campo principalmente na cidade. Tem muita criança que sai na rua catando latinha, catando reciclagem e não vai para o colégio, passa o dia todo só catando latinha em reciclagem. Acho que você já viu alguém fazendo isso aqui no nosso bairro. Aí aqui está dizendo assim: por essa razão precisamos dizer não ao trabalho infantil. E assim, tia Dani, então quer dizer que eu não posso ajudar minha mãe a varrer a casa? Pode. Tia Dani, eu não posso ajudar minha mãe a lavar a louça? Pode sim. Não pode é deixar de estudar para trabalhar, mas ajudar a mamãe na tarefinha de casa, a tirar sua fardinha e dobrar, ajeitar sua caminha, não tem problema nenhum. Você pode ajudar a mamãe. Veja o que diz do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o trabalho da criança e adolescente.
No livrinho de vocês, essa partezinha rosa embaixo, ó, aqui embaixo, vai ter um textinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos. É permitido trabalho ao menor que tenha 14 anos ou mais, somente nas condições de jovem aprendiz, tá certo? Então, sabemos que toda criança ela tem direito de moradia, lazer, educação, brincar, né? Então, vamos ver o que tem na paginazinha 18 do nosso livro. Na página 18 do nosso livro tem dizendo assim: complete as palavras usando apenas as vogais e leia as frases. Então, você vai completar as palavrinhas usando as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Vocês vão tentar encaixar aí e ver quais são as vogais que estão faltando nessa frase. Depois leiam. Na questão 2, escreva a partir de uma idade que é permitida a criança trabalhar no Brasil com condição de aprendiz. A tia acabou de ler lá, não foi o textinho do quadrinho rosa? A idade que a criança pode trabalhar no Brasil, mas na condição de jovem aprendiz. Na questão 3, na imagem a seguir, existem algumas crianças que elas estão praticamente ações diferentes. Circule as crianças que estão sendo respeitadas no seu direito e risque, passa um risquinho assim, e risque as que estão trabalhando. Então, vocês vão circular as crianças que estão sendo respeitadas e as crianças que estão trabalhando, vocês vão passar um risco na questão 3. Aí embaixo tem, baseando na imagem acima, escreva no quadro abaixo as ações praticadas pelas crianças que têm e seus direitos respeitados. Vocês vão colocar. A criança que tem seus direitos respeitados, elas estão fazendo o quê? Olha aqui na imagem, elas estão indo fazer o quê? Questão número 4. Muitas crianças não podem estudar, nem brincar. Você concorda com essa situação? Por quê? Você concorda que as crianças não podem brincar e nem estudar? Sim ou não? E por quê? E bote aí o porquê na questão. Embaixo tem, observando a imagem abaixo e responda as seguintes perguntas. Tá vendo o quadrinho aí da imagem? Esse quadrinho aqui, ó. E responde a seguinte pergunta. O que o menino está fazendo? A, você vai responder o que o menino está fazendo. A, B, você acha que a criança frequenta a escola? Explique sua resposta. Você acha que essa criança frequenta a escola? A criança que está fazendo a ação na imagem, você acha que ela frequenta a escola? Coloque aqui, sim ou não, tá certo? Então, a aula de história é só isso, gente. Se tiver alguma dúvida, chama a tia Dani no privado, tá bom? Beijos, até a próxima aula.